Por que tantos cristãos celebram algo que nunca foi ordenado por Deus? Por que milhões de pessoas ao redor do mundo montam árvores decoradas em suas casas, quando as Escrituras advertem claramente contra essa prática? Você já parou para pensar de onde vem essa tradição que você chama de sagrada? Hoje vamos abrir a palavra de Deus e revelar uma verdade que poucos têm a coragem de enfrentar. Uma verdade que está escondida há séculos, mas que precisa ser exposta à luz. Porque Deus não compartilha sua glória com ninguém. E aquilo que parece inocente aos seus olhos pode ser abominação diante do Senhor. Existe uma cortina de fumaça sobre o Natal. Uma névoa espessa de tradições humanas que encobriu a verdade bíblica. E milhões de cristãos sinceros estão presos nessa ilusão, repetindo rituais que não têm absolutamente nada a ver com o nascimento de Cristo. Você foi ensinado que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Mas eu preciso lhe dizer algo que vai abalar suas estruturas. Jesus não nasceu em dezembro. A Bíblia não ordena que celebremos seu nascimento. E tudo o que você faz no dia 25 de dezembro tem raízes profundamente enterradas no paganismo. Vou ser direto com você. A árvore de Natal que você monta com tanto carinho em sua sala não é um símbolo cristão. Ela é um símbolo pagão, um objeto de adoração que povos antigos usavam para cultuar deuses falsos. E quando você a coloca em sua casa e a decora com luzes e enfeites, você está repetindo um ritual que o próprio Deus condenou. Ouça o que Jeremias 10:2-4 diz. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Leia novamente. Cortam uma árvore, enfeitam com prata e ouro, firmam com pregos para que não caia. Isso não lhe parece familiar? Deus está falando diretamente sobre a prática pagã de cortar árvores e transformá-las em objetos de culto. E você está fazendo exatamente isso quando monta sua árvore de Natal. Você pode dizer: mas pastor, eu não estou adorando a árvore, eu só estou decorando minha casa. Mas Deus não pergunta qual é sua intenção. Ele pergunta se você está obedecendo a sua palavra. E sua palavra diz claramente: não aprendais o caminho dos gentios. A origem da árvore de Natal está na Babilônia, na adoração a Nimrod e Semíramis, nos cultos pagãos que reverenciavam árvores como símbolos de vida eterna e fertilidade. Os druidas na Europa cortavam árvores sempre verdes e as traziam para dentro de suas casas durante o solstício de inverno, acreditando que espíritos da natureza habitavam nelas. Os romanos decoravam árvores durante as Saturnálias, festival dedicado ao deus Saturno. E quando o Império Romano se fundiu com o cristianismo apóstata, essas práticas foram simplesmente rebatizadas com nomes cristãos. Você precisa entender algo fundamental. Deus não aceita adoração misturada. Ele não quer que você pegue costumes pagãos e tente cristianizá-los. Em Deuteronômio 12:30-31, o Senhor adverte seu povo: guarda-te que não te enlaces seguindo-as. E que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Deus está dizendo: não olhe para o que os pagãos fazem e tente fazer o mesmo para mim. Porque o que eles fazem para seus deuses falsos é abominação. Você não pode pegar um ritual pagão, colocar o nome de Jesus nele e achar que isso o agrada. Isso é insulto, é rebeldia disfarçada de devoção,
é desobediência mascarada com papel de presente. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O dia 25 de dezembro não tem nada a ver com Jesus Cristo. Essa data foi escolhida pela Igreja Apóstata para coincidir com a celebração do Sol Invictus, o deus Sol romano. Era o dia em que pagãos celebravam o nascimento do deus Sol após o solstício de inverno. E a Igreja Católica Romana, em sua tentativa de converter pagãos sem confrontar seus costumes, simplesmente mudou o nome da festa. Trocou o nascimento do Deus Sol pelo nascimento do Filho de Deus, mas Deus não foi consultado. As Escrituras não autorizam isso, e Jesus não pediu que você celebrasse seu nascimento. Você sabe o que Jesus pediu que você fizesse? Ele disse em Lucas 22:19, "Fazei isto em memória de mim." Ele estava falando da ceia, da lembrança de sua morte e ressurreição, não do seu nascimento. Paulo escreveu em 1 Coríntios 11:26, "Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha." A morte, não o nascimento, porque o nascimento de Jesus foi apenas o começo, mas sua morte e ressurreição foram a consumação da redenção. Agora você pode estar pensando, mas onde está o mal em celebrar o nascimento de Cristo, mesmo que a data não seja exata? O mal está em fazer o que Deus não mandou e chamar isso de adoração. O mal está em misturar o santo com o profano. O mal está em ensinar seus filhos tradições pagãs e fazê-los crer que isso agrada a Deus. Você lembra de Nadab e Abiú? Eles eram filhos de Arão, sacerdotes do Senhor. E em Levítico 10:1-2 lemos: "E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu." Fogo estranho. Eles trouxeram algo que Deus não havia ordenado, e foram consumidos. Você acha que Deus mudou? Você acha que agora Ele aceita qualquer coisa, desde que seja feita com boas intenções? Hebreus 13:8 declara: "Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente." O Deus que consumiu Nadab e Abiú é o mesmo Deus que você diz adorar. E Ele continua exigindo obediência, não invenções humanas. A árvore de Natal é pecado porque representa desobediência à palavra clara de Deus. É pecado porque suas raízes estão fincadas no paganismo. É pecado porque você está ensinando seus filhos a honrar tradições humanas acima dos mandamentos divinos. Jesus confrontou os fariseus em Marcos 7:8-9 dizendo: "Por quê? Deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição." Você está fazendo exatamente isso, deixando o mandamento de Deus e retendo a tradição dos homens. Deus disse: "Não aprendais o caminho dos gentios", mas você aprendeu. Deus disse: "Não farás obra de artífice com madeiro cortado e enfeitado", mas você faz. Deus disse: "Não mistures o santo com o profano", mas você mistura. E depois se pergunta por que sua vida espiritual está seca, por que suas orações parecem não ser ouvidas, por que você não sente a presença de Deus como antes. Desobediência bloqueia a bênção, compromisso com o mundo fecha as portas do céu. Você não pode servir a dois senhores, não pode ter um pé na igreja e outro no paganismo. Tiago 4:4 é claro: "Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus." Mas você ainda pode perguntar: "E Papai Noel? É só uma fantasia inocente para as crianças, não é?" Não, não é inocente. Papai Noel é uma das maiores mentiras espirituais já contadas. E quando você ensina seus filhos a acreditar nele, você está plantando sementes de engano que produzirão frutos amargos. Papai Noel é uma distorção diabólica dos atributos de Deus.
Pense comigo. Quem é onisciente? Deus. Mas você diz aos seus filhos que Papai Noel sabe se eles foram bons ou maus. Quem é onipresente? Deus. Mas você diz que Papai Noel visita todas as casas do mundo em uma noite. Quem é o doador de boas dádivas? Deus. Mas você diz que Papai Noel traz os presentes. Você está ensinando seus filhos a atribuir a um personagem fictício as características que pertencem exclusivamente a Deus. E quando eles descobrem que Papai Noel não existe, o que você acha que acontece com a fé deles? Eles começam a questionar tudo o que você ensinou. Se Papai Noel era mentira, será que Jesus também é? Você destruiu a confiança deles na palavra dos pais. Você ensinou que é aceitável mentir se a mentira for bonita. E agora você se surpreende quando eles não levam a Bíblia a sério? A origem de Papai Noel está em Nicolau de Mira, um bispo católico que supostamente dava presentes. Mas ao longo dos séculos, essa figura foi sendo transformada e misturada com lendas nórdicas de Odin, o deus pagão que montava um cavalo de 8 patas e voava pelos céus durante o solstício de inverno. A transformação final veio com a Coca-Cola nos anos 1930, que criou a imagem moderna de Papai Noel de vermelho e branco. Você está celebrando uma invenção comercial baseada em mitos pagãos e chamando isso de tradição cristã. Jesus disse em João 8,32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas você não pode ser livre se está vivendo em mentira. Você não pode crescer espiritualmente se está alimentando enganos. E seus filhos não podem desenvolver fé genuína se a base dela foi construída sobre fantasias. Provérbios 22:6 diz, "Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele." Que caminho você está ensinando? O caminho da verdade ou o caminho da fantasia comercializada? Agora vamos mais fundo. Vamos falar sobre o verdadeiro significado espiritual por trás do Natal. Essa celebração não é apenas uma data errada ou uma tradição vazia, é um sistema organizado de substituição. Satanás não quer apenas que você celebre uma data pagã. Ele quer substituir Cristo no centro da sua devoção. Ele quer que você gaste seu tempo, seu dinheiro e sua energia em rituais que não glorificam a Deus. Ele quer que você troque o verdadeiro evangelho por uma versão adocicada e comercializada. O Natal moderno se tornou sobre tudo, exceto Jesus. É sobre compras, sobre comida, sobre reuniões familiares onde muitas vezes há mais brigas do que amor, sobre endividamento, sobre estresse e ansiedade, sobre aparências e comparações. E Jesus se tornou um bebê inofensivo em uma manjedoura, um enfeite bonitinho que você coloca no presépio ao lado da árvore pagã. Mas o verdadeiro Jesus não é um bebê eternamente. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o juiz que voltará em glória e poder. E ele exige obediência completa, não sentimentalismo religioso. Em Apocalipse 3:15-16, Jesus diz à igreja de Laodiceia, "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca." Igreja morna, cristianismo morno. Você sabe o que é mornice espiritual? É querer agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É querer ser cristão, mas não abrir mão das tradições mundanas. É querer o céu, mas viver segundo os padrões da terra. E o Natal é o símbolo perfeito dessa mornice. Você canta Noite Feliz, mas vive como o mundo vive. Você monta presépio, mas não há lugar para Cristo na sua rotina. Você diz que celebra o nascimento do Salvador, mas não obedece aos seus mandamentos. Você é como os fariseus que Jesus repreendeu em Mateus 15:8. "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." A verdade é que Deus nunca pediu que você celebrasse o Natal.
Ele pediu que você o obedecesse. Ele pediu que você vivesse em santidade. Ele pediu que você se separasse do mundo. Em 2 Coríntios 6,17, o Senhor ordena: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Sair do meio deles, apartar-se, não tocar o imundo. Isso não é sugestão, é ordem, mas você toca o imundo todos os anos. Você abraça tradições pagãs. Você ensina seus filhos a honrar costumes que Deus abomina. E depois se pergunta por que não há poder na sua vida cristã. Por que suas orações parecem bater no teto? Por que você não experimenta a plenitude do Espírito Santo? A resposta é simples: desobediência, compromisso com o mundo, mistura do santo com o profano. Deus é ciumento. Êxodo 34:14 declara: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Ele não divide sua glória, ele não aceita competição. Quando você monta uma árvore de Natal, você está dando honra a uma tradição pagã. Quando você conta histórias de Papai Noel, você está desviando a atenção dos seus filhos de Deus. Quando você participa do sistema comercial do Natal, você está servindo a Mamon, não ao Senhor. Jesus foi claro em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode, é impossível, você precisa escolher, e sua escolha ficará evidente pelas suas ações. Se você continuar celebrando o Natal depois de conhecer a verdade, você está escolhendo Mamon, está escolhendo a tradição, está escolhendo agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Agora, deixe-me mostrar algo que vai abrir seus olhos de uma vez por todas. A Bíblia não apenas não ordena a celebração do Natal, ela nos dá evidências claras de que Jesus não nasceu em dezembro. Os pastores estavam no campo à noite, cuidando dos rebanhos quando Jesus nasceu. Lucas 2:8 diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Pastores no campo à noite. Em dezembro, na região de Belém, faz frio, há chuvas. Os pastores não ficavam nos campos durante o inverno. Eles traziam os rebanhos para abrigos cobertos. O nascimento de Jesus provavelmente aconteceu durante o outono, possivelmente durante a festa dos tabernáculos, que acontece em setembro ou outubro. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, em grego, é skenu, que significa literalmente tabernaculou ou armou tenda. Jesus tabernaculou entre nós. Isso faz conexão direta com a festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel habitava em tendas, lembrando a jornada no deserto. Mas por que a igreja escolheu dezembro? Porque era mais fácil converter pagãos se você permitisse que eles continuassem suas festas. O dia 25 de dezembro era Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol invicto. Era a celebração máxima do Deus Sol. E a igreja apóstata, em vez de confrontar essa idolatria, simplesmente cristianizou a data. Trocou o sol pela luz do mundo. Mas Deus não pediu essa troca. Ele pediu separação, não sincretismo. Você sabe o que é sincretismo? É a mistura de religiões. É pegar um pouco do paganismo, um pouco do cristianismo, misturar tudo e chamar de adoração. E Deus odeia sincretismo. Ele destruiu Israel por causa disso. Em 2 Reis 17:33 está escrito sobre o povo: assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses. Temiam ao Senhor, mas serviam a outros deuses. E o que Deus fez? Enviou juízo, permitiu que fossem levados cativos, porque Ele não aceita a adoração dividida. E hoje você faz a mesma coisa. Você diz que teme ao Senhor, mas serve às tradições pagãs. Diz que adora a Cristo, mas celebra festas dedicadas ao Deus Sol.
Diz que é cristão, mas suas práticas são pagãs. Você está brincando com fogo, está testando a paciência de um Deus santo, e um dia a misericórdia se esgotará e o juízo virá. Mas talvez você ainda esteja resistindo, talvez você esteja pensando, mas minha família sempre fez isso. Meus pais montavam árvore de Natal, meus avós celebravam o Natal. Eu não posso simplesmente parar. Sim, você pode, e você deve. Atos 17:30 diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Tempos de ignorância. Deus perdoou sua ignorância, mas agora você sabe a verdade, e conhecer a verdade traz responsabilidade. Você não pode mais dizer que não sabia. Você não pode mais se esconder atrás da desculpa da tradição familiar. Porque agora o Espírito Santo está falando com você através desta mensagem. E você tem uma escolha a fazer. Ou você se arrepende e abandona essas práticas pagãs, ou você endurece seu coração e continua na desobediência. Mas saiba que o silêncio de Deus não significa aprovação. Significa que Ele está dando tempo para que você se arrependa. Ezequiel foi enviado como atalaia para Israel. E Deus lhe disse em Ezequiel 3:18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Eu sou atalaia hoje. Estou avisando você. O caminho que você está seguindo leva à morte espiritual. As tradições que você abraça são abominação diante de Deus. E se você continuar depois de ser avisado, seu sangue não estará nas minhas mãos, estará nas suas. Mas há esperança. Sempre há esperança para quem se arrepende. Deus não quer sua destruição. Ele quer sua salvação. Ele quer sua obediência. Ele quer restaurar você e sua família. 1 João 1:9 promete, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar. Reconhecer que você estava errado, admitir que seguiu tradições humanas em vez da palavra de Deus, e então receber perdão e purificação. O arrependimento verdadeiro produz mudança. Não é apenas sentir remorso. É mudar de direção. É abandonar o pecado e seguir a justiça. João Batista pregava em Mateus 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos. Evidências visíveis. Se você realmente se arrepender de celebrar o Natal pagão, você não montará mais a árvore. Não contará mais histórias de Papai Noel. Não participará mais do sistema comercial que transforma o nascimento do Salvador em ocasião de consumismo desenfreado. E seus filhos, o que você dirá a eles? Você dirá a verdade. Você dirá, filhos, eu estava errado. Eu ensinei a vocês tradições que não estão na Bíblia. Eu misturei o santo com o profano, mas agora eu conheço a verdade e a verdade nos libertará. Nós não vamos mais celebrar o Natal como o mundo celebra. Vamos viver segundo a palavra de Deus, não segundo as tradições dos homens. Seus filhos respeitarão sua coragem. Sua honestidade plantará sementes de integridade nas vidas deles. Mas você também enfrentará oposição. Sua família pode não entender. Seus amigos podem zombar. Outros cristãos podem chamá-lo de radical ou fanático. Jesus já avisou em Mateus 10:36. E os inimigos do homem serão os seus familiares. Seguir a Cristo de verdade causa divisão. Porque a luz expõe as trevas, e as trevas odeiam a luz, mas você não pode deixar que a oposição o desvie da obediência. Você precisa amar a aprovação de Deus mais do que a aprovação dos homens. Pedro e os apóstolos disseram em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa deve ser sua declaração, sua bandeira, seu lema de vida.
mas importa obedecer a Deus. Não importa o que sua família diga, não importa o que a sociedade pense, não importa quantos cristãos continuem na ignorância, você vai obedecer a Deus. Porque no final das contas, você não prestará contas aos homens, você prestará contas a Deus. Existe uma pergunta que precisa ser feita agora. Se não devemos celebrar o Natal, o que devemos fazer? Como devemos viver? A resposta é simples, mas profunda. Devemos viver cada dia em obediência à palavra de Deus. Devemos celebrar Cristo todos os dias, não apenas uma vez por ano. Devemos fazer discípulos, não decorar árvores. Devemos investir no reino, não em presentes desnecessários. Devemos adorar em espírito e em verdade, não em tradições vazias. Romanos 12, 1, 2 nos ensina: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com este mundo. Essa é a chave. O mundo celebra o Natal. Mas você não é do mundo. Você foi comprado por preço de sangue. Você pertence a Cristo e deve viver segundo suas ordens, não segundo os costumes desta era. Transformação pela renovação da mente. Você precisa deixar que a palavra de Deus renove seu pensamento. Precisa substituir as mentiras que você acreditou por toda a vida com a verdade das Escrituras. E quando sua mente for renovada, suas ações mudarão. Você não sentirá mais necessidade de montar a árvore de Natal. Não sentirá mais obrigação de participar das festas pagãs. Porque você terá descoberto algo infinitamente melhor: a alegria de obedecer a Deus. Salmo 1:2 declara: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado, feliz, abençoado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não segue os caminhos do mundo, que não se senta com aqueles que zombam da verdade, mas que tem prazer na lei do Senhor, que medita na palavra dia e noite. Esse é o caminho da bênção. Não está em celebrar festas pagãs, não está em acumular presentes, não está em seguir tradições vazias, está em conhecer a Deus através da sua palavra, em obedecer aos seus mandamentos, em andar nos seus caminhos. E quando você escolhe esse caminho, Deus promete em Isaías 58:14: Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deleitar-se no Senhor, cavalgar sobre as alturas da terra, ser sustentado com herança divina. Essas são as promessas para aqueles que abandonam os caminhos do mundo e escolhem a obediência. Você quer essas bênçãos? Então deixe o Natal pagão para trás. Pare de tentar servir a dois senhores. Consagre-se completamente a Cristo e veja o que Deus fará na sua vida. Mas talvez você esteja pensando: e a alegria, e a família reunida, e as lembranças bonitas? Eu lhe digo, a verdadeira alegria não vem de tradições, vem de comunhão com Deus. Salmo 16:11 diz: Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Na presença de Deus há alegria, não na presença de uma árvore decorada, não na presença de presentes embrulhados, mas na presença do Deus vivo. Você quer reunir sua família? Reúna-a ao redor da palavra de Deus. Ensine seus filhos as Escrituras. Ore com eles, adore com eles. Compartilhe testemunhos da fidelidade de Deus. Isso criará memórias eternas.
Memórias que apontam para o céu, não para tradições terrenas. Memórias que edificam fé, não fantasias. E quanto às crianças, elas não vão se sentir diferentes? Sim, vão. E isso é bom. Elas devem ser diferentes. 1 Pedro 2,9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, nação santa, povo adquirido, diferente por natureza, separado por propósito, chamado das trevas para a luz. Ensine seus filhos a abraçar essa diferença. Ensine-os a ter coragem de nadar contra a corrente. Ensine-os que ser cristão de verdade significa não se conformar com o mundo. Daniel não se contaminou com a comida do rei. Os 3 jovens hebreus não se curvaram à estátua. Esther arriscou sua vida pelo seu povo, e seus filhos podem aprender a ter essa mesma coragem, essa mesma convicção, essa mesma disposição de obedecer a Deus acima de tudo. O mundo vai pressioná-los, vai tentar fazê-los ceder, mas se você plantar raízes profundas da palavra neles, desde cedo, eles resistirão. Provérbios 22:6 promete: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educar no caminho da verdade, no caminho da obediência, no caminho da separação do mundo, e eles não se desviarão. Mas isso exige que você seja exemplo. Você não pode ensinar aquilo que você mesmo não vive. Suas ações falam mais alto que suas palavras. Se você quer que seus filhos sejam diferentes, você precisa ser diferente. Se você quer que eles obedeçam a Deus, você precisa obedecer a Deus. Se você quer que eles rejeitem o paganismo, você precisa rejeitá-lo primeiro. Paulo escreveu em 1 Coríntios 11:1: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Seja imitador de Cristo. Viva de tal maneira que seus filhos possam olhar para você e ver Jesus. Não perfeição, mas integridade. Não ausência de erros, mas disposição para se arrepender e corrigir o curso. Não conhecimento de tudo, mas humildade para seguir a palavra mesmo quando é difícil. Agora eu preciso falar sobre algo que está no coração de muitos. O medo de ser rejeitado, o medo de ser incompreendido, o medo de perder relacionamentos, o medo de parecer radical. Esse medo é real, mas precisa ser confrontado com a verdade, porque o temor do homem é laço. Provérbios 29:25 diz: O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Temor do homem é laço, armadilha, prisão. Quando você vive com medo do que as pessoas vão pensar, você não pode ser livre. Você se torna escravo da opinião alheia. Você compromete a verdade para manter a paz. Você silencia sua convicção para evitar conflito. E no processo, você perde sua identidade em Cristo. Você perde sua autoridade espiritual. Você perde o poder que vem da obediência. Mas quando você confia no Senhor, Ele te coloca em alto retiro, em lugar seguro, em posição elevada. Porque Deus exalta aqueles que o honram. Ele defende aqueles que defendem sua verdade. Ele protege aqueles que arriscam tudo por amor à sua palavra. E no final, a opinião dos homens não importará. O que importará é o que Deus diz sobre você. Jesus foi claro em Mateus 10:32-33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Confessar diante dos homens, não com palavras apenas, mas com ações, com escolhas, com estilo de vida. Quando você se recusa a celebrar o Natal pagão, você está confessando Cristo diante dos homens. Está dizendo: eu obedeço a Deus, não às tradições humanas. E pode haver custo. Jesus nunca escondeu isso. Ele disse em Lucas 14:26,
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer não significa odiar, significa amar menos. Significa que seu amor por Cristo deve ser tão grande que qualquer outro amor, por comparação, pareça aborrecimento. Significa que você está disposto a desagradar até mesmo aqueles que você ama, se isso for necessário para agradar a Deus. Essa é a cruz que Jesus chama você para carregar. A cruz da rejeição, a cruz da incompreensão, a cruz de ser visto como extremista. Mas lembre-se, a cruz sempre vem antes da coroa, o sofrimento sempre vem antes da glória. E aqueles que são fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Apocalipse 2:10 promete: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel até a morte, não fiel até que fique difícil, não fiel até que as pessoas comecem a criticar, não fiel até que sua família se oponha, mas fiel até a morte, até o fim, sem retroceder, sem comprometer, sem desistir. E quando você vive assim, algo sobrenatural acontece. Você descobre que Deus é mais do que suficiente. Você descobre que a aprovação dele vale mais do que a aprovação de milhões. Você descobre que há uma paz que excede todo o entendimento. Uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar. Uma força que vem do alto e te sustenta mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. Filipenses 4:7 declara: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz que excede o entendimento. Paz que não faz sentido para o mundo. Como você pode ter paz quando está sendo rejeitado? Como você pode ter alegria quando está sendo incompreendido? Porque sua paz não depende das circunstâncias. Sua alegria não vem das pessoas, vem de Deus. Agora deixe-me falar sobre o poder da obediência. Quando você obedece a Deus, mesmo quando é difícil, você libera bênçãos espirituais. Você abre portas que estavam fechadas. Você remove bloqueios que impediam o fluir do Espírito Santo na sua vida. Deuteronômio 28:1-2 promete: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ouvir a voz do Senhor, guardar seus mandamentos, e as bênçãos virão sobre você, te alcançarão. Você não precisará correr atrás delas. Elas correrão atrás de você, porque Deus abençoa a obediência. Ele honra aqueles que o honram. E quando você abandona as tradições pagãs e escolhe seguir somente a palavra, você está dizendo a Deus: tu és suficiente. Tua palavra é suficiente. Eu não preciso do que o mundo oferece. Eu só preciso de ti. E Deus responde a essa declaração. Ele se revela de maneiras que você nunca experimentou. Jeremias 29:13 promete: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar com todo o coração, não com coração dividido, não com compromissos mundanos, mas com coração inteiro, consagrado, separado para Ele. E quando você busca assim, você acha, você experimenta, você conhece a Deus de forma profunda e transformadora. Mas o oposto também é verdade. Quando você desobedece, quando você compromete, quando você mistura o santo com o profano, você bloqueia as bênçãos. Você fecha as portas. Você entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30 adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito. Isso acontece quando você conhece a verdade, mas escolhe ignorá-la. Quando você sabe o que é certo, mas faz o errado. Quando você ouve a voz de Deus, mas prefere seguir sua própria vontade. O Espírito Santo não forçará você a obedecer. Ele te guiará, te convencerá, te mostrará o caminho, mas a escolha é sua.
E se você escolher continuar celebrando o Natal pagão depois de conhecer a verdade, você está apagando a voz do Espírito. Está endurecendo seu coração. E esse endurecimento progressivo pode levar a um ponto de não retorno. Hebreus 3:12-13 adverte: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Coração endurecido pelo engano do pecado. O pecado engana. Ele te faz crer que você pode desobedecer sem consequências. Que você pode misturar o santo com o profano e Deus não se importará. Que tradição familiar é mais importante que palavra de Deus. Mas isso é engano, mentira do inimigo. E quanto mais tempo você permanece nesse engano, mais duro fica seu coração. Até que chega um ponto onde você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Onde você não sente mais convicção. Onde você se torna insensível à verdade. E esse é um dos estados mais perigosos em que um cristão pode estar. Porque sem convicção não há arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. Por isso eu lhe suplico hoje, enquanto você ainda pode ouvir, enquanto o Espírito Santo ainda está falando ao seu coração, enquanto ainda há tempo, arrependa-se. Abandone as tradições pagãs. Volte para a pureza da palavra de Deus. Não endureça seu coração. Não resista à verdade. Não apague a voz do Espírito, porque amanhã pode ser tarde demais. Hebreus 3:15 diz: Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não amanhã, não depois do Natal, não no próximo ano, mas hoje, agora, neste momento, Deus está estendendo a mão para você. Ele está oferecendo misericórdia. Ele está dando oportunidade de recomeçar. Mas você precisa responder. Você precisa se arrepender. Você precisa agir. E quando você se arrepender, algo glorioso acontecerá. Deus não apenas perdoará seu pecado, Ele restaurará os anos que foram devorados. Joel 2:25 promete: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, os anos que você perdeu celebrando festas pagãs, os anos que você gastou em tradições vazias, os anos que você viveu em compromisso com o mundo. Deus pode restaurar, Ele pode redimir, Ele pode transformar seu passado de vergonha em futuro de glória. Mas isso só acontece se você der o passo da obediência, se você tomar a decisão de mudar, se você tiver coragem de ser diferente. E eu sei que não é fácil. Eu sei que você enfrentará oposição, mas eu também sei que Deus estará com você. Ele nunca abandona aqueles que o obedecem. Josué 1:9 declara: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, porque Deus é contigo. Ele vai com você quando você enfrenta a sua família. Ele está ao seu lado quando você explica por que não montará mais a árvore. Ele te sustenta quando outros cristãos te criticam. Ele te fortalece quando o mundo te ridiculariza. Você não está sozinho nessa jornada de obediência. E conforme você caminha nesse caminho de separação, você descobrirá algo maravilhoso. Você descobrirá uma comunidade de crentes verdadeiros. Pessoas que também escolheram obedecer a Deus acima das tradições. Pessoas que também rejeitaram o Natal pagão. Pessoas que estão buscando pureza, santidade, obediência radical à palavra. E juntos vocês formarão um remanescente, um grupo de fiéis que não dobrará o joelho a Baal, como nos dias de Elias. 1 Reis 19:18 diz: Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. 7.000 que não se dobraram, 7.000 que permaneceram fiéis.
E Deus tem um remanescente hoje também. Homens e mulheres que não se conformam com este mundo, que não seguem a multidão, que não comprometem a verdade. E você pode ser parte desse remanescente, mas ser parte do remanescente exige sacrifício, exige renúncia, exige estar disposto a perder tudo por amor à verdade. Jesus disse em Lucas 14:33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo, inclusive às tradições familiares, inclusive ao conforto da conformidade, inclusive à aprovação dos outros, tudo para ganhar Cristo. E vale a pena absolutamente. Paulo disse em Filipenses 3:8, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Todas as coisas são perda comparadas ao conhecimento de Cristo. Todas as tradições são escória comparadas à intimidade com Deus. Tudo o que o mundo oferece é lixo comparado ao tesouro de obedecer ao Senhor. Então eu lhe pergunto, o que você vai escolher? Vai escolher a árvore de Natal ou a cruz de Cristo? Vai escolher a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Vai escolher tradições humanas ou mandamentos divinos? Vai escolher o caminho largo que leva à destruição ou o caminho estreito que leva à vida? Mateus 7:13 e 14 adverte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos, não muitos. A maioria vai pelo caminho largo. A maioria segue as tradições. A maioria celebra o Natal pagão. Mas poucos encontram o caminho estreito da obediência. Você será parte dos poucos? Terá coragem de nadar contra a corrente? Estará disposto a ser diferente, incompreendido, até mesmo perseguido por amor à verdade? Ou se juntará à multidão que prefere o conforto da conformidade à glória da obediência? A escolha é sua. Mas não pense que pode adiar essa decisão indefinidamente, porque cada dia que passa em desobediência consciente endurece mais seu coração. Cada Natal que você celebra depois de conhecer a verdade torna mais difícil se arrepender. O tempo está se esgotando. A paciência de Deus tem limite. E um dia será tarde demais. Provérbios 29:1 adverte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Repreendido muitas vezes. Você está sendo repreendido agora. A palavra de Deus está expondo seu pecado. O Espírito Santo está te convencendo e você tem uma escolha. Ou você se arrepende e obedece, ou você endurece a cerviz. E se você endurecer, chegará o momento do quebrantamento sem cura. Não deixe que isso aconteça. Não seja tolo de rejeitar a misericórdia de Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de romper com o passado e abraçar o futuro que Deus tem para você. Um futuro de obediência, um futuro de bênção, um futuro de intimidade com o Deus vivo. E quando você tomar essa decisão, faça-a de forma radical. Não tente negociar com Deus. Não tente fazer meio compromisso. Não diga, tudo bem, não vou mais montar a árvore, mas ainda vou celebrar o dia. Não. Ou você abandona completamente o Natal pagão, ou você não abandona nada. Porque Deus não aceita obediência pela metade. Ele quer tudo. Ele merece tudo. Apocalipse 3:15-16 continua ecoando. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Deus prefere que você seja frio do que morno, porque o frio pode ser aquecido, mas o morno causa náusea, o morno é repugnante, e se você tentar servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, você será morno, e Deus te vomitará. Não deixe que isso aconteça. Seja quente, seja apaixonado, seja radical em sua obediência. Queime com zelo pela casa do Senhor, arda com amor pela verdade. Consuma-se em devoção ao Deus que te salvou, te redimiu, te chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E quando você viver assim, sua vida se tornará um testemunho poderoso. Pessoas verão sua transformação, verão sua coragem, verão que você não é como os outros cristãos nominais, que dizem uma coisa mas vivem outra. Você será luz em meio às trevas, sal que não perdeu o sabor. Cidade edificada sobre um monte que não pode se esconder. Mateus 5:14-16 declara: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Resplandeça sua luz. Não esconda sua obediência. Não tenha vergonha de ser diferente. Porque quando você obedece a Deus publicamente, você se torna testemunha da verdade. E sua vida aponta outros para Cristo, não para uma religião morta, não para tradições vazias, mas para um relacionamento vivo com o Deus verdadeiro. E no dia do juízo, quando você estiver diante do trono de Cristo, Ele não perguntará quantos natais você celebrou. Ele não perguntará quantas árvores você montou. Ele não perguntará quantos presentes você deu. Ele perguntará: você obedeceu à minha palavra? Você viveu em santidade? Você se separou do mundo? Você me amou mais do que as suas tradições? E se sua resposta for sim, você ouvirá as palavras mais gloriosas que alguém pode ouvir. Bem está, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Servo bom e fiel, não servo popular, não servo bem aceito, não servo que agradou a todos, mas servo fiel, servo que obedeceu mesmo quando foi difícil, servo que escolheu Deus acima de tudo. Hoje se quebra toda a cadeia de tradições pagãs sobre sua vida. Hoje se desfaz toda a aliança com o sistema deste mundo. Hoje você recebe revelação da verdade e coragem para vivê-la. Você não é mais escravo da opinião dos homens. Você é livre em Cristo, livre para obedecer, livre para ser diferente, livre para viver em santidade. Você é filho de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é escolhido, real sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E como tal, você não pode viver como o mundo vive. Você não pode celebrar o que o mundo celebra. Você não pode participar das obras infrutuosas das trevas. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para ser diferente. E hoje você responde a esse chamado. Hoje você levanta a bandeira da obediência. Hoje você declara: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Não serviremos às tradições, não serviremos ao consumismo, não serviremos aos costumes pagãos, mas serviremos ao Senhor. Somente a Ele, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E Deus declara sobre você hoje: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Ele vai com você. Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te capacita para viver em obediência radical. Você não precisa ter medo, você não precisa duvidar, porque aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Levante-se em obediência. Levante-se em santidade, levante-se em separação do mundo, porque você não foi chamado para ser comum. Você foi chamado para ser extraordinário, não pela sua força,
mas pela graça de Deus que opera em você. E essa graça é suficiente. Ela sempre foi, ela sempre será. Amém.